Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, especial Eleições 2018. Hoje conversamos com Simone Fontana, candidata ao governo pelo PSTU. Lembramos que o canal está aberto para você interagir, enviando perguntas ou comentários para o número de WhatsApp 81 98830 7098. Repetindo, 81 98830 7098. É fundamental que se identifique no início de cada pergunta com nome e a localidade onde reside. Mônica, professora Mônica. Sim. Mônica não, Simone. Mônica é sua irmã, né? Que é professora também. Você foi presidente do Simperi, do Sindicato dos Professores, durante vários mandatos. Foi quatro mandatos. É que a gente lá não era presidente, é coordenação geral. Certo. Da coordenação geral. Certo. Então, assim, a pergunta que eu te faço é, nós temos a melhor educação do Brasil? Não. Nem do Brasil, e Paulo Câmara tem colocado como Pernambuco primeiro lugar na educação. Isso é uma falácia. A gente não pode considerar a melhor educação um estado que, primeiro, paga mal os professores. Inclusive, ele não valoriza os professores. Ele prometeu dobrar o salário e toda vez que a gente quis reajuste, teve que recorrer às greves. O que é valorizar o professor? Valorizar o professor vem salário, formação, carga horária. Qual seria esse salário ideal? O salário mínimo do DIEESE, que está em R$ 3.700. Hoje a gente tem um piso salarial que é 2.500 e nem isso o professor ganha. Isso para 150 horas, você fala, ou 200 horas? É para 200, que na verdade a carga horária varia de 150 a 200 e a própria lei não é clara em relação à carga horária. Agora, em relação à carga horária, a gente também tem o período destinado à aula atividade, que é bem atrapalhado, né, na rede estadual. Fora isso, a questão da valorização também, que Pernambuco fechou escolas, né, fechou turmas. O ensino fundamental praticamente foi extinto pelos governos que passaram. E hoje existem 100 mil jovens fora das salas de aula. Então, isso chama atenção, né? Por que eles não estão na sala de aula? Ou porque estão trabalhando, ou porque realmente a escola não é um atrativo para os jovens estar lá. No momento em que você se coloca como candidata ao governo, você deve trazer soluções. Como você solucionaria essas questões que não são fáceis? Primeiro, investimento, né, na educação pública, dinheiro público só para a educação pública. A gente tem que investir da creche à universidade. Investimento em pesquisa, hoje em dia a gente vê... Qual é o percentual investido hoje e qual seria o ideal, na sua opinião? Hoje, se não me engano, é 15%, mas a gente defende 10% do PIB, em nível nacional, para a educação. E só para a educação pública, hoje existe uma grande fatia da educação, da verba da educação, destinada a ensino privado. A gente vê no ensino, na rede municipal mesmo, a gente vê uma parcela o prefeito deu isenções fiscais para faculdades privadas em troca do ProUni municipal, quando as próprias creches, que é uma obrigação do município, não atende as crianças. Então, a gente já colocou isso várias vezes e a gente sabe que isso são acordos feitos entre o governo e os donos das universidades e que deixa essa verba pública destinada ao ensino privado. Fora isso, a gente combate a escola sem partido, né, que é o que está colocado aí, não poder discutir política, quando a escola é em si uma forma de fazer política, né? A gente coloca a questão do ensino, o ensino da afro, o ensino indígena, que tem na lei, mas na prática não acontece, porque não tem formação para os professores para isso. A questão da discussão de gênero na escola, que os planos de educação praticamente tiraram, e a gente vê hoje, né, o crescimento da violência contra a mulher, tudo porque, além de não ter segurança, também não tem uma educação que combata a LGBTfobia, o machismo. Então, a escola deveria ser um lugar onde o conhecimento fosse explorado, onde os jovens, as crianças tivessem o acesso ao conhecimento. Na verdade, hoje, cada vez está mais para a mercantilização da educação. Descobriram que a educação é uma fatia
rentável, né? Então, enquanto estiver na mão de quem quer lucrar, a gente não vai ter uma educação séria e não vai conseguir elevar o nível cultural do nosso povo. Possivelmente a gente retorna ainda a esse tópico da educação, né? Também temos a participação do público lá no último bloco e a gente vai puxar agora um outro tema, que é o da segurança, o da segurança pública. Pernambuco tem se destacado negativamente no Brasil inteiro e no mundo, né, como um dos estados onde mais se mata pessoas, né? Os índices de homicídios são altíssimos. Eu estava vendo que nos últimos 4 anos, esses números passam de 15 mil, né? Então, assim, 15 mil assassinatos, né? O que é uma coisa impressionante. E aí, por mais que o governo, por mais que alguns órgãos digam que estão envolvidos no combate à violência, a violência continua apavorando todo mundo. Qual é a proposta que o PSTU tem para resolver a questão da segurança pública ou dessa insegurança pública aqui em Pernambuco? Primeiro assim, a violência tem tudo a ver com o caos que está em Pernambuco. Então, a gente tem os índices de violência, tem muito a ver também com os índices de desemprego, né? Então, Pernambuco é, se não me engano, o 2º ou 3º maior índice de desemprego. Então, crescendo o desemprego, cresce a violência. A relação da pobreza. Então, eu estava vendo 60% das crianças e jovens são pobres, certo? São pobres. Então, isso também é um dado que leva à violência. A gente precisa investir em prevenção. Então, a segurança ela deve estar relacionada com educação, o acesso à educação universal, tem que estar relacionada totalmente com o emprego. Então, enquanto tiver gente desempregada, passando necessidade, vai ter assalto, vai ter envolvimento com tráfico de droga, vai ter envolvimento com tudo que não presta. E a gente defende também uma polícia única, né? A desmilitarização da polícia militar. Uma polícia única é uma polícia investigativa. Isso você já defendia desde a outra candidatura também, porque, né? Seria acabar com a polícia militar, fazer uma polícia unificada, fazer uma polícia só unificada, civil? com eleição dos delegados, que não fosse indicação política, eleição para que a gente pudesse investir numa polícia porque a grande parte desses homicídios que aconteceram, eles não têm solução. A polícia não existe um investimento em investigação para que não se aconteça mais esses crimes. Também defendemos a descriminalização. Então, você estaria dizendo que os nossos profissionais da segurança, eles seriam despreparados para fazer a investigação? Não, ou não tem? Não tem investimento do Estado para que a gente vê quando... você vê o caos que está no IML, eles veem as denúncias, né? Os corpos ficam lá apodrecendo, quanto mais uma coisa que... A gente sabe que existe tecnologia para se investigar e quando uma pessoa, vamos dizer... não vou dizer nem rica, mas uma pessoa de destaque morre, eles têm como investigar. E a gente vai na periferia, você vê as pessoas morrem, matam e ninguém fica sabendo. Não vai a fundo, né, no que aconteceu. Homicídios e outros crimes, né, estupro e tudo mais. Não existe uma investigação, não que não existe, não existe um investimento na investigação. Isso é uma coisa. Outra questão da descriminalização. 60%, eu estava vendo, 60% dos crimes que acontecem tem a ver com o tráfico de drogas. Então, enquanto o tráfico estiver na mão da bandidagem, vai ter jovens morrendo à torta direito. Então, precisa descriminalizar, legalizar, colocar sob controle do Estado, tratar, porque os usuários... Os viciados, descriminalizar o quê? A maconha ou todas as drogas? As drogas. Todas as drogas? Todas as drogas. E também colocar sob controle do Estado, para que a gente possa ter controle de quem é viciado, para tratar o viciado e para que o jovem não use droga. Então, esse é acesso ao lazer, esse é acesso à cultura, acesso à educação, a emprego. O jovem fica, a Deus dará, aí ele não vai ter, ele vai procurar... da pior forma possível, né? Se ele não tem acesso a nada, ele vai procurar a fuga, né? A fuga dessa realidade. Então, numa sociedade sadia, ninguém pensa em drogas, né? Pensa em outras formas de se realizar. Nós precisamos
ter esse controle sobre as drogas, Isso. né? Sobretudo drogas que estão destruindo famílias, como é o caso do crack, né? Ele destrói, assim, é o que a gente fala, é uma droga que deve ser, o jovem tem que ter acesso para ele saber, não precisar utilizar, não usar. Então a gente não defende a droga. Mas o que está acontecendo quando ela está nas mãos do tráfico? Seria uma conscientização quanto aos efeitos que possam exatamente, é uma questão de saúde pública, né? De você ter um acompanhamento do jovem, de você dar ao jovem acesso a outras coisas que ele não entre nas drogas. Não defendo as drogas. O que acontece? As drogas na mão do tráfico, ela está levando as pessoas à morte. Quem morre, morre por dívidas de tráfico, ou rouba e mata para conseguir droga. Enfim, aí, se você for fazer uma pesquisa, quantos morrem em consequência das drogas e quantos morrem em consequência do tráfico. Então, essa é a conta que a gente deve fazer. E, lógico, conscientizar para que as pessoas não usem, né? Tem uma teoria também, né, que é uma teoria, inclusive defendida pelo presidente norte-americano, que é o de armar a população para que essa se defenda da violência. Qual a sua opinião sobre isso, Mônica? Mônica não, Simone, me desculpem, gente, eu tive um relacionamento profissional com a Mônica, irmã dela, durante um tempo, e talvez isso esteja criando essa confusão. Tudo bem. Não, a gente defende a autodefesa, né, da população. Ela está à mercê, né? Quem morre? Em Pernambuco, você falou, foram 15 mil. Parece que em 2016 foram mais de 5 mil mortes. 2017 foi o ano do maior pico, né? Foi então, 5 mil. Foi em 2017. Quem que morreu? Esses 5 mil, quem foram? Pobres, negros e jovens, certo? Na população, nos estupros, quem são as mulheres? Não que toda mulher está, como é que se fala? Vulnerável, né? Numa sociedade machista não era para ser isso, né? Você sair na rua não era para ser sinal de perigo. Mas quem é que está sofrendo mais com a violência? São as mulheres da periferia, principalmente as mulheres negras. Quem sofre com feminicídio. Então, a gente defende a autodefesa. A polícia... a polícia deve servir para defender a integridade física das pessoas. Infelizmente, muitas vezes é o contrário, né? A polícia é responsável, não vou dizer que é toda a polícia, né? Porque muitos policiais também morrem nos enfrentamentos. Você poderia explicar melhor essa autodefesa que você se refere? A gente formar nas comunidades, a gente defende comitês, conselhos populares, que esses conselhos populares poderiam eleger os comitês de autodefesa da comunidade, para poder defender dos estupros, de violências. Com armas? Sim, com armas. Mas a arma, é isso que eu falo, porque as pessoas falam, você está armado não significa que você vai matar, né? Você está armado significa que as pessoas sabem que você tem como se defender. Você tem como se defender. Então, essa é também uma das bandeiras agora isso não tem nada a ver com... Essa é uma bandeira do PSTU local ou nacional? Não, é nacional. A gente não defende... O programa da gente é um programa de combate ao desemprego, é um programa de verba pública só para educação pública, saúde pública, reestatização das empresas privatizadas. E parte do nosso programa também para a segurança também é o direito à autodefesa, que não tem nada a ver com armar a população, formar os comitês para que as pessoas possam se defender. Qual a situação da nossa saúde? E aí a gente precisa, Simone, fazer um diagnóstico. Né? Então, o que a gente fala é que a saúde, o atendimento público é sempre muito ruim. Né? Embora alguns gestores públicos da área de saúde, eles defendam que essa saúde melhora, o que a gente ouve da população é dificuldades nas horas de ser atendidas. As pessoas têm dificuldades na hora de ser atendidas. Isso de uma forma bem geral mesmo, né? Qual a tua percepção desse quadro de saúde no estado de Pernambuco? E aí, se você está candidata não apenas à prefeitura, como foi da outra vez, mas agora candidata ao estado, espera-se que você tenha esse conhecimento mais abrangente. Não, primeiro assim, grande parte das doenças que acometem a população tem a ver com
Quer dizer, você tem que investir também na saúde preventiva. Tem a ver com a forma de vida que as pessoas levam. Então, a gente tem um estado que o saneamento básico não chegou pouco mais da metade da população. Então, doenças como dengue, né? E dengue, lá vem zika, chikungunya, são doenças ligadas à falta de saneamento. Leptospirose, o aumento da leptospirose no último período. Tudo isso são doenças ligadas ao saneamento. Doenças também ligadas à alimentação, né? A ausência de alimentação ou péssima alimentação que a população não tem acesso, uma alimentação de qualidade, e ao excesso de trabalho, né? O excesso de trabalho, estresse, depressão, tudo tem a ver com excesso de trabalho. Então, corrigir, também tem que corrigir isso é um ponto. Essas questões. Aí depois vem o atendimento, né? O atendimento. Agora, isso... Aí vamos fazer o seguinte, como a gente está chegando aqui ao final desse bloco, a gente retoma o próximo bloco, você complementando essa resposta, tá certo? Então, a gente volta daqui a pouquinho nessa entrevista com Simone Fontana, candidata ao governo de Pernambuco pelo PSTU.